qual é a nossa doutrina mais acariciada? Qual é a nossa esperança mais certa? É que Jesus vai voltar. E como João viveu uma vida em função da vinda do Cordeiro, nós temos que viver uma vida em função da vinda do leão da tribo de Judá. O Cordeiro veio, irmãos, para abrir os 7 selos. E abriu os sete selos. E na vinda do Cordeiro, ao abrir a história, ao mudar o curso da história, o Cordeiro abre os selos. Mas o cumprimento dos selos é o leão da tribo de Judá. Assim como João preparou o caminho para a igreja receber o Messias, nós precisamos preparar a igreja, a nossa vida e o mundo para a chegada do leão da tribo de Judá. Eu não sei em que momento foi, eu não sei como isso aconteceu, mas parece, irmãos, que como igreja nós perdemos e não podemos perder, nós temos que resgatar, mas parece que perdemos. Em algum momento um grande ensino bíblico: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Prepara-te, ó Israel. Está, irmãos, a nossa igreja se preparando? Está a nossa igreja preparada? Está você se preparando para o dia final, para o retorno de Jesus em glória e majestade? Essa é a tua preocupação? Em virtude do que você vive? Irmãos, como cristãos, nós deveríamos viver em virtude de um dia, o dia final, o último dia da nossa vida. Não sabemos o tempo, não sabemos a hora, mas sabemos que o Cordeiro de Deus veio e o leão da tribo de Judá virá em glória e majestade. O nosso papel é preparar o caminho do nosso próprio coração, da nossa família, da nossa igreja. Você acha, irmãos, que quando a gente pensa numa vigília, você acha que para quê? Para fazer uma festa, para criar popularidade? Para quê? Ah, irmãos, Deus nunca vai abrir mão dos seus princípios. Oração, lição da escola sabatina, Bíblia, dom profético, testemunho. Deus não vai mudar as armas, Deus não vai mudar as ferramentas, Deus não vai criar outro método de santificação e de preparo, a não ser através da vigilância, da oração. Eu estou preocupado com um assunto que começou a chegar forte aqui na igreja, na instituição, está afetando as famílias da igreja. 800 mil pessoas, jovens, de 12 a 19 anos, 800 mil, enquanto morre 350 mil pessoas do problema do coração, ao todo, no mundo, apenas da idade de 12 a 19 anos, mais do que o dobro, cerca de 800 mil adolescentes estão tirando a vida por ano. Irmãos, a pregação de Cristo é a vida, a pregação do demônio é a morte. Não estou julgando quem faz isso, Deus sabe. Deus sabe, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Mas ao atender algumas pessoas essa semana, olhando para o coração de um adolescente, eu perguntei: o que você crê? O que você crê? É uma outra crença, creio nisso. Eu falei: isso não foi suficiente para tirar de você o desejo do suicídio, a vontade do suicídio? No que você crê, querido? Qual é a tua base? Satanás veio para pregar a morte, a doença, a tristeza, o príncipe deste mundo. E as pessoas estão aceitando a sua pregação. E agora, irmãos, eu vou falar de coração. Uma das grandes pregações de Satanás se chama Netflix. Pastor, você tem Netflix em casa? Tenho. Assisto. Não sou hipócrita, mas eu escolho assim, a dedo, junto com a minha esposa. Procuro assistir uma série, The Crown, a coroa inglesa, para aprender um pouco mais, fantástica a série. Agora, irmãos, dizer que um adventista do sétimo dia assiste a série Lúcifer? Eu sei que tem gente na igreja que assiste Lúcifer. O que você quer ao estar ali, irmãos, assistindo a série Lúcifer? Você quer morrer? Walking Dead, você quer morrer? Jogos de matança, o que você está jogando para dentro de você? E eu falei para esse garoto, quando você pensa, o que sai? O que você assiste? Foi isso que eu mencionei.
Você introduz a morte na tua mente. Quando você vai pensar, você pensa em morte. Nós temos que introduzir na nossa vida, e a vida está na palavra de Deus. Irmãos queridos, muitas, se não a maioria das séries do Netflix, são novelas do demônio. Cuide, não é errado você assistir algo bom. Pegue a tua esposa, assista lá o Diário de uma Grande Paixão. Pega os filmes de Nicholas Sparks, eu estou fazendo uma propaganda aqui. É um filme que te aproxima da tua esposa, do teu cônjuge, do amor, do carinho. Que edifica você, uma história real. Você assistiu o filme O Último Soldado? Do Adventista lá, esqueci o nome dele. Como? Até o Último Homem, mas como que é o nome do irmão lá? Hã? Desmond Doss. E como que é o nome do autor de Lúcifer? Não fala. Era para provocar você, na verdade tinha esquecido mesmo. Mas você assistiu esse filme? Até o Último Homem, Desmond Doss? Que inspiração, irmãos, que exemplo de não pegar numa arma, protegido pelo Espírito Santo, pelos anjos de Deus. Esse homem morreu há poucos anos, com quase 90 anos, e deu um testemunho da sagrada lei de Deus e da santidade do sábado, e não tira a vida de uma outra pessoa. Essa pessoa estava mergulhada e preparada para ver Jesus em glória e majestade. Cuide, irmãos, com as séries que você assiste. E alguém disse assim: pastor, esses irmãos, eu fiquei assim, ai meu pai, o irmão tem coragem de me perguntar se eu assisti a série de Lúcifer. O senhor viu, pastor? É lógico que não, irmão. Eu não quero nenhuma comunhão com o demônio. Presta atenção numa coisa, irmãos. Aquilo com que você se relaciona, você tem comunhão e transforma a tua vida pela contemplação. Quando você assiste uma série que não é de Deus, você está tendo comunhão com o demônio. Não tem meio termo, não tem terreno, não tem vácuo, é com o demônio. Aí um dia, junto com a minha esposa, procurando ali alguma coisa para assistir, no nosso momento de ficarmos juntos, ali, segunda-feira, não é sempre. Aí vi lá, eu falei, eu vou só olhar esse negócio aqui. Só botei assim, quando eu vi o demônio, sai Satanás. Eu botei assim, falei, até fiquei meio curioso, para ver um pedacinho, para não ser tão ignorante. Falei, não, nem vou mexer nesse negócio aí, tá louco? Com quem você tem contato? Com quem você tem comunhão? João Batista estava imerso em Jesus Cristo e apontava o Cordeiro de Deus. E nós temos que estar imerso em Cristo, olhando para o leão da tribo de Judá, que em breve voltará. Irmãos, é papel do pastor exortar, falar. Irmãos, você acha que eu gosto de pregar assim? Não. Mas a gente está vendo esse mundo indo para o fim. A gente está vendo o que está acontecendo aí. Nós vamos tratar na vigília. Em breve Jesus vai voltar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Os jovens, adolescentes, que deveriam ter sonhos, planos, vontade, não têm mais razão para viver. Viktor Frankl, pai da terceira escola parisiense de psicoterapia, criou uma teoria chamada logoterapia. Esse homem passou por 3 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele tem uma teoria fantástica. Ele era um judeu. Eu li um livro dele semana passada, O Sentido da Vida. Estou lendo um outro livro dele chamado agora A Presença de Deus Ignorada. Ele é muito claro, ele diz assim: se você tem uma razão para viver, você pode enfrentar qualquer como. É uma frase de Nietzsche, mas ele usa de uma forma diferente. Se você tem uma razão para viver, você pode passar por qualquer situação. E ele tinha uma razão para viver. E pela graça de Deus, esse homem morreu com 93 anos, ele sobreviveu a 3 campos de concentração, porque ele tinha um sonho na vida, ele tinha uma razão para viver. Perdeu toda a família. Irmãos, se nós não acreditarmos na volta de Jesus em glória e majestade, se nós não esperarmos um novo céu, uma nova terra, você não tem razão maior para viver. A nossa razão para viver é a vinda do leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus veio, abriu os selos, nos deu poder para vencer o pecado, e Jesus voltará em glória e majestade para destruir o pecado e a morte. Essa é a nossa grande esperança de fé. Prepara-te, ó Israel. João Batista preparou a igreja. Quando Jesus chegou, ele colocou a noiva
no altar e disse: tu és o noivo, cresça e que eu diminua. Quando ele foi encarcerado, foram conversar com Jesus, e Jesus, olhando para o povo, disse: entre os nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. Uau! Nem Daniel, nem Moisés, nem Paulo, nem Abraão. Ninguém foi maior do que aquele que poderia se anunciar como Messias, mas morreu numa masmorra, esquecido pelo mundo, mas lembrado por Deus. E eu fico imaginando um dia a conversa entre João e Jesus no céu, até porque eles são primos. Um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus, irmão. Você tem que acreditar nisso. Você é um chamado, um escolhido por Deus, como foi João Batista. E então, eu quero te extrair algumas lições aqui. A primeira lição, irmãos: não interprete mal as bênçãos de Deus. Muitas vezes, como pastor, recebia assim o carinho dos irmãos, atenção, às vezes um elogio. Mas eu sempre carrego no meu coração o Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Pastor, é apenas bênção de Deus. Quem é você? Você é apenas um abençoado do Senhor. Sabe, irmãos, eu fico tão preocupado às vezes quando Deus abençoa uma pessoa materialmente. Ela entende que aquela bênção é para ela. Ah, Deus me abençoou, vou fazer da minha vida o que eu quiser. Está errado. Não me interprete mal as bênçãos de Deus. Deus te abençoou para servi-lo, para proclamar o Evangelho e para preparar a vinda do leão da tribo de Judá. Não me interprete mal as bênçãos de Deus. Não faça mau uso das bênçãos de Deus. A segunda coisa, irmãos: as promessas de Deus estão sujeitas às condições soberanas de Deus e à vontade suprema de Deus. Verso 29, quando ele disse: o que tem a noiva é o noivo. Esteja familiarizado com o Redentor. Jesus não virá como cordeiro, ele virá como leão. João estava familiarizado quando Jesus chegou e entrou na fila do batismo. Ele recuou e disse: se alguém aqui tem que ser batizado, sou eu. E Jesus disse: João, eu quero me colocar no lugar do pecador, não como um pecador, eu quero me identificar com o pecador. Você entende isso, João? Quando eu disser para as pessoas: quem crer e for batizado será salvo. Irmãos, o batismo é uma identificação com Cristo, é uma união com Cristo. É uma união com Jesus. Jesus se identificou com você, você se identifica com Ele. Irmãos, esteja familiarizado com o Redentor. Quando Ele vier, Ele vai olhar para você e vai dizer: eu te conheço. E você vai dizer: este é o Deus que eu estava esperando. Uau! Esse é o Deus com que você está familiarizado, ou com que você está se familiarizando. E o verso 30, irmãos, eu quero encerrar com essa ênfase. Dá uma olhadinha ali, por favor. Esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça. Encaminhe para Jesus todas as bênçãos que você recebeu. Encaminhe para Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Nele nascemos, nos movemos e existimos. A Bíblia faz uma comparação da vida cristã com o novo nascimento. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem sobre nós, Cristo é gerado em nós. Cristo é fecundado espiritualmente, é uma metáfora. Cristo é fecundado em nós, é gerado dentro de nós. Nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos. E agora, como uma criança que é concebida no útero, como uma criança que é gerada, que é fecundada, essa criança ela toma forma e ela toma conta do útero. Ela toma conta parcialmente do corpo da mulher, mas totalmente do útero. Assim, irmãos, a Bíblia diz que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Todos os anos, todas as semanas, todos os dias, Jesus tem que crescer em nós. Que Ele cresça e que o meu orgulho, a minha vaidade,
o meu egoísmo, a minha inveja, essas coisas do demônio diminuam, desapareçam. Que Cristo cresça e que o eu desapareça, que o eu diminua. É tempo de ver Jesus em nossa vida e menos do eu. Convém que Ele cresça. Como uma criança que toma conta do útero, assim Jesus deve tomar conta de nossa vida. Ele deve tomar posse. Paulo e também Tiago diz que nós fomos gerados em Cristo. E Paulo diz, eu sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Nós somos gerados e agora Jesus tem que crescer, se desenvolver e o nosso eu diminuir, nosso eu desaparecer. No tempo de João Batista havia um miasma. Você sabe o que é miasma? Miasma é sujidade, é poluição. O original da palavra miasma significa o cheiro podre, o cheiro pútrido de um ser vivo em decomposição ou de um vegetal. É a exalação pútrida que emana de animais e de vegetais em decomposição. Tudo que Satanás quer, irmãos, é que sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, exista esse miasma, essa poluição, essa sujidade. Imoralidade, inveja, ciúme, raiva, ódio. Essas coisas que pertencem à carne. Em contrapartida, a Bíblia diz que nós devemos ser o bom perfume de Jesus. O aroma de Cristo. Não podemos viver debaixo do miasma de Satanás. João Batista, ela diz, estava acima do miasma da inveja e do ciúme. Ruins suspeitas. Essas coisas, irmãos, isso nós temos que estar acima disso. Trabalhar com Deus para que isso saia da nossa vida. Convém que Ele cresça. Encaminhe para Jesus todas as bênçãos que você recebeu. Encaminhe para Jesus todas as bênçãos que você recebeu. A Ele a honra, a glória e o louvor. Ontem à noite eu fiquei pensando, e eu não consegui achar na minha anotação se eu já contei essa história aqui. Se eu já contei, não fala, para eu não passar vergonha, porque se eu contei eu vou repetir. Numa cidade do interior de São Paulo, havia uma irmã que tinha um pequeno salão de beleza, viúva, 2 filhos. Maria, seu nome. Chega naquele pequeno salão de beleza um andarilho, sujo, imundo, cabelo comprido. Bom, não precisa descrever um andarilho para você que anda de cidade em cidade no interior de São Paulo. Um saco de lixo, carregando os seus pertences sujos, aquele cheiro. Chega no salão. Chega no salão aquele cheiro, aquele odor. Mas encontra ali o bom perfume de Jesus. Maria olha para aquele homem e vê uma oportunidade de ser Cristo. Coloca o Nelson para dentro, lava o seu cabelo, corta o seu cabelo, faz a sua barba, lhe arruma roupas limpas, toalha, boa alimentação, lhe dá um excelente banho e um quartinho nos fundos para ele ficar. Cuida daquele homem, limpa-o externamente. Aquele homem vê, por que essa mulher fazia isso? E ela então ensina a palavra de Deus, e Nelson nasce em Cristo Jesus como uma nova criatura. Ambos se tornaram obreiros bíblicos. Eu era pastor na Central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no ano de 2002. Eu soube dessa história, de um andarilho acolhido por uma irmã, e eles acabaram se casando. Maria limpou tanto que se apaixonou. Casaram. E eu então faço contato com Maria e com Nelson. Tenho um chamado para vocês. Vocês serão obreiros bíblicos no Mato Grosso do Sul. A igreja vai cuidar de vocês. Deixaram tudo para trás e foram. Pensa numa coisa que dá vontade de rir quando você sai da igreja para receber o casal, uma Brasília. Não era amarela.
cinza, cheio de coisas, panela, colchão. A mudança dele dentro de uma Brasília. E tinham viajado mais de 600 quilômetros. Eu falei, bem-vindos, tal. Dei toda a acolhida, todo amor, todo carinho. Plantamos uma igreja na cidade de Bandeirantes, eles ficaram lá. E eu fui para Curitiba. Passei a amar tanto esse casal, chamei esse casal, fomos para Curitiba juntos. E nós plantamos uma igreja num bairro chamado Valo Velho, ao lado da rodoviária, eles me ajudaram. Pensa num homem cheio de Deus, num homem simples, humilde, num homem que só queria pregar Jesus e a sua volta. Lá em Campo Grande, eu estava fazendo evangelismo num bairro, recebo uma ligação, o irmão Nelson, agora ele tinha um Fusca mais novo, a gente deu um upgrade, de Brasília para Fusca. E ele ele me ligou e disse, pastor, estou aqui no Jardim Bálsamo, estávamos plantando outra igreja, eu fazia muito evangelismo naquela época. Estou aqui e o irmão fulano, ele quebrou a perna. E eu falei, Nelson, estou fazendo evangelismo, até eu correr para ir, eu estava em outro lugar, até eu ir para ir voltar, traz ele para o hospital que eu vou para o hospital. E ele vem com seu Fusca e ele faz uma conversão errada antes de chegar no hospital, na Santa Casa de Misericórdia. Ele fez um movimento errado e veio um carro e bateu. Levaram o irmão quebrado para o hospital e ele ficou ali. E aí liga, pastor, sofri um acidente, o carro bateu. E quando eu cheguei ali, irmãos, o carro estava sendo colocado em cima de um guincho. Eu falei, Nelson, por que estão levando teu carro embora? Porque o homem que bateu em mim me tomou. Eu falei, como tomou? Eu falei para ele que eu não tenho seguro. E ele disse, então vou tomar o teu carro. Eu falei, quem é esse ser vivente? Aquele senhor lá. Desculpa se tem algum advogado aqui, ele era advogado, tá? Não estou falando mal dos advogados. Mas ele se encheu de direito e eu cheguei para ele e falei, senhor, muito prazer. Ele, prazer é o doutor tal, sou advogado. Eu falei, tudo bem, senhor advogado, tudo bem, mas o senhor é um homem pobre. O senhor vai tomar o carro dele? Ele não tem dinheiro para me ressarcir. O senhor vai me ressarcir? Eu falei, vamos conversar. Eu vou tomar o carro. E tomou o carro. Eu não quis brigar, eu não ia brigar com o pastor. O carro já estava em cima, o Nelson já tinha assinado o documento. Eu falei, Nelson, por que você entregou o carro? Pastor, eu bati, eu estou errado. Eu não tenho como pagar, ele vai levar o meu carro para... Não foi uma batida tão grande. E eu falei assim, é assim que o senhor faz justiça? Ele falou, com as próprias mãos. Eu falei, que o Senhor o abençoe até o dia final. Ele sabia que era da igreja, tudo. Eu falei, Nelson, ele falou, pastor, Deus deu, tá bom, tá tudo certo. Deus deu fusquinha para mim, pastor, um dia Deus vai prover. E era final do ano, eu fui para Curitiba, levei o Nelson e eu contei essa história na igreja central de Curitiba e coloquei o Nelson na frente, a igreja levantou uma oferta, deu um Uno para ele, quase novinho. Um Uno, irmãos, ar, direção, vidro elétrico, trava. Aí o Nelsinho de Uno. Compramos um Uninho, filé. Ele está vendo, pastor? O diabo me tirou o Fusca, Deus me deu um Uno. Hoje seria um Moblike, ou pelo menos um... É o que eu tinha, era um Moblike. Passou ali, irmãos, 1 ano e meio. A Maria um dia me liga e diz, pastor, o Nelson está no hospital também, Casa da Misericórdia. Agora, tudo certinho. Eu fui até a Casa da Misericórdia. O Nelson descobriu um câncer avançado no estômago. Eu cheguei naquele leito. Eu falei, irmão Nelson, tudo bem? Ele falou, bigodinho, assim, nunca esqueço o rosto dele na cama, rindo assim, pastor Gilson, acho que eu não saio dessa. Vai se preparando porque eu não saio dessa. Não deu, ele ficou quase um mês internado e faleceu. No sepultamento. A Maria, 2 filhos na faculdade. Sim, pastor, eu nunca imaginava que nesses 6, 7 anos que eu cuidei do Nelson, eu nunca imaginava que esse homem seria um anjo na minha vida, e ele está salvo, ele morreu em Cristo. Eu sei, Maria, e eu vou me preparar para vê-lo em glória e majestade. E nos últimos dias da vida, como o Nelson sempre fez,
Ele encaminhou todas as coisas para Jesus. Ele tinha um seguro de vida. A Maria nunca teve casa pessoal. E o dinheiro do seguro deu para comprar uma casa para ela. Nós tínhamos feito seguro do carro, mas não envolveu o carro. Mas nós vendemos o carro e outras coisas, compramos um carro seminovo. E a igreja, até quando eu estava lá, ficou pagando a faculdade dos filhos. E ela ficou com uma casa, um carro seminovo. Não estou falando de dinheiro, irmão, de bênçãos. E ficou com uma aposentadoria vitalícia de 2 salários mínimos. Ela disse assim: pastor, eu queria abençoar esse homem. Eu queria falar de Jesus para esse homem. Pastor, quando ele chegou, era uma sujeira. Mas esse homem passou a ser um aroma na minha vida. E eu, ao abençoá-lo, eu fui abençoada. E o dia que eu chamei ela no escritório e falei: agora a senhora vai ter uma casa, um carro, e a senhora vai ter meio de subsistência. Ela disse: eu queria ter o Nelson. Eu falei: eu sei, irmã, mas é a vida. Ela disse: eu sei, mas eu nunca imaginava que um andarilho, um sujo de rua, fosse me deixar espiritualmente e materialmente abençoada. E tudo que eu quero é ver o Nelson em glória e majestade. Assim viveu Nelson. Assim viveu João Batista. E encaminhou as bênçãos que recebeu para Deus, exaltou Jesus e Jesus cresceu. A chegada do Cordeiro, o Cordeiro veio. O leão da tribo de Judá voltará. A nossa atitude como igreja deve ser a mesma atitude de João Batista. Viver em função da vinda do outro. O leão da tribo de Judá. Que Jesus cresça na sua, que Jesus cresça na minha vida. E que as coisas desse mundo diminuam e logo desapareçam pela graça de Deus. Jesus é nosso Redentor, nosso amigo e nosso irmão.